Oi, meu amigo, chegou. E aí, Cris? Olha, hoje eu estou de rock and roll. Eu também. Não, para. Olha Fala só. sério, sinto não combinamos, hein? Uh! Ah! Ai, ai, ai. Ah, que sincronicidade boa. Muito boa. E aí? Que bom estar com você de novo. É tão bom conversar com você e de uma certa maneira, quando a gente conversa assim com tanta gente, a gente compartilha e dizem que o discípulo, como é que é? O discípulo está pronto quando o mestre. Ai, fugiu aqui agora o ditado, né, exatamente como ele é. Então, eu creio que todos nós que estamos aqui agora, de uma certa maneira, a gente quer sair daqui inspirados pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Então, obrigada por estar aqui conosco, Eu, obrigada por eu, ter aceitado o meu convite. eu que agradeço, Cris. E a questão da troca, eu penso que a troca ela é fantástica, né? E eu também, às vezes, eu esqueço o nome de quem falou algumas coisas, das frases, né? Mas tem uma frase que me acompanha há muitos anos, né? Eu falo assim que a verdadeira amizade multiplica as coisas boas da vida e divide as ruins. Então, assim, o compartilhar ele é extremamente importante. Eu acho que é isso. Ai, a Raquel colocou, o mestre aparece quando o O discípulo está discípulo está pronto. pronto. Aê, me salvou, Raquel, obrigada. Aí, ó, tem gente, a gente com essa qualidade, com essa Eita, ó, que intelectualidade é maravilha. maravilhoso, tá vendo? E, Mas é gente, isso. deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitando. Eu não desabilito os comentários por um motivo muito simples. O PA falou maneira melhor impossível. A gente está aqui para compartilhar. Como que a gente pode trocar experiências, vocês colocarem as perguntas que vocês têm? Agora, existe uma maneira de você tocar na tela e fazer o comentário aparecer só o último, tá? Então, se te incomoda ficar vendo os comentários rolando, você pode escolher optar por aparecer só a última linha, tá bom? Porque todos vocês estão, a partir de agora, convidados a estarem aqui na nossa casa conosco, né, PA? Maravilha! Vamos compartilhar. E aquela história, né? A gente está num momento de muita troca. Principalmente nessas lives, a gente conseguiu acessar tanta informação boa, Cris, tanta coisa Nossa. boa, tanta meditação, tanto conhecimento profundo. E antes que, de certa forma, a gente não tinha tanto acesso ou não tinha a possibilidade de acessar desse jeito, né? Então, assim, É. isso tudo facilitou. Eu vejo como uma oportunidade muito grande. Mas com certeza, e é tão lindo a gente ver essa generosidade de quem tanto tem e sabe compartilhando, né, PA? Desde as maiores universidades do mundo disponibilizando cursos gratuitos, até pessoas que muito provavelmente antes a gente só teria acesso num curso caríssimo, ou de repente precisando viajar para poder aprender tudo aquilo. E isso hoje, imagina, entrando dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala, onde você quiser. É muito lindo a gente observar mesmo esse movimento. Tomara que todos aqui, sem exceção, estejamos tirando o máximo de tudo isso, porque é um momento especial demais. Especial e é uma escolha, né, Cris? São escolhas que a gente faz. Para algumas pessoas é mais difícil fazer essa escolha, porque elas ficam nesse, que é bem o tema que a gente vai falar aqui, mas ficam muito presas nesse estado do medo, porque medo é um estado, né, um estado emocional, e preso nesse estado, dificilmente elas conseguem olhar para ao redor e ver algo bom, né? A nossa lente de contato é muito direcionada pela nossa tela mental, pelo esse condicionamento mental que a gente cria, esses programas que estão criados que às vezes a gente não consegue olhar de uma forma diferente. E infelizmente algumas pessoas ficam limitadas a isso. Então acho que Quando talvez te a nossa. pergunto, Ah, por favor, não, fale. assim que você escreveu o livro, né, e que eu te convidei Olha para poder que fazer a live, comentário aqui, Cris. E esses cabelos, os dois lindos. cada um combinando com o seu fundo, Cada um com o seu, né? Com a sua com o seu coloração. background. Ah, muito bom, obrigada, gente. Olha que delícia. Eu falo, parece que a gente está numa sala conversando com amigos. PA, logo que você lançou o livro, né, que eu te fiz o convite para a gente fazer a live, eu falei, eu já sei até o nome, vai ser Dance com Seus Medos, é o nome do seu livro.
Por quê, PA? Por que que é dance com seus medos e não fuja dos seus medos, evite seus medos? Ah, aqui, ó, tá escrito em preto escuro, fuja, Ó, risca e dance com seus medos. Primeiro, esse negócio de riscar, eu conheci uma empresa no passado de marketing, de propaganda, a NBS, que é No Bullshit. E eu entrei lá no escritório deles, estava escrito lá, a maneira criativa deles, né? Então, estava lá, assim, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e Yoko Ono. Aí depois vinha um risco assim, riscar Yoko Ono. Só o que interessa. Aí eu olhei, eu falei, os caras. Aí depois tinha vários nomes assim, pum, risca, só o que interessa. NBS é no bullshit, só o que interessa. Isso ficou marcado para mim, né? E aí quando eu vi assim, o nome do livro original era para ser assim, a origem do nosso vazio. Só que o nosso vazio está muito associado ao nosso medo, a gente vai explorar isso. E aí, para fugir dos medos, eu vejo muitas pessoas fugindo, né? Fugindo ou brigando ou se paralisando, que é a estratégia de sobrevivência do nosso cérebro, né? Que a gente herdou dos nossos ancestrais. Ô, Cris, tem uma história muito rica que tem a ver com esse nome do livro, que foi assim, os nossos ancestrais antigamente, imagina eles vivendo em florestas, né? Então tem algo que era assim, o tigre está na floresta. Só que com essa mentalidade, o tigre está na floresta, e eles vivendo nas florestas, tendo que caçar, olhar os predadores, aquele movimento todo, não era suficiente para manter um nível de segurança. Porque o tigre está na floresta, então eu tenho um nível de atenção. Então eles mudaram, eles evoluíram essa mentalidade para o tigre está na floresta e ele vai me pegar. E isso gerou um nível de ansiedade, de estresse, e agora e sobrevivência. E faz sentido. E se a gente for algumas linhas de estudos, a gente vai entender que nós herdamos isso. Nós herdamos o quê? O tigre está na floresta? Não. Nós não. herdamos o tigre está na floresta e ele vai nos pegar. Nós estamos, talvez, muitas vezes na floresta, na selva de pedra. Não tem o tigre. Tem o trânsito, tem o dia a dia, e a gente entra muitas vezes nesse estágio de ansiedade profunda, de pavor, de medo condicionado e psicológico, e que o tigre vai pegar a gente. Então, tem uma questão de ter herdado tudo isso, e muitas pessoas vivem uma vida inteira nesse estado de pânico, de ansiedade, de medo, e tenta lutar, brigar com medo, brigar com tudo isso, ou se paralisar. E aí eu olhei para tudo isso e eu senti isso, você já sentiu isso, a gente vai contar histórias aqui sobre isso, que eu muitas vezes sentia um vazio enorme aqui no peito, um vazio, e eu queria brigar com isso, ou queria esconder com isso, porque eu sou um provedor, eu não posso demonstrar minha vulnerabilidade. E eu sentia um ataque cardíaco, nossa, taquicardia, eu treino, faço atividade física, eu medito, eu amo o que eu faço, e eu estou sentindo isso? Como assim? Então, o medo de demonstrar o medo. E aí, quando eu Não, e brigava. pior no seu caso, né? Você ensina as pessoas a saírem Isso, disso. Aí, de repente, você se vê experienciando senti tudo isso, isso. senti isso, e eu fiquei triste. Eu fiquei triste, eu falei, não é possível, que eu acho que eu estou entrando em depressão. Isso foi logo depois que meu pai faleceu, porque eu não me permiti chorar, né? Não me permiti me conectar com a história dele, então eu segurei todo mundo, fui o provedor, não saiu lágrimas. Foi uma dor, passou. Um ano depois, eu trabalhando imensamente com o que eu amo, eu estava com taquicardia, respiração ofegante, sentindo uma sensação assim, eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, não é possível que né? E aí eu falei, aí eu estava com um vazio tão grande no meu peito, Cris, e eu fui entender o seguinte: não importa dinheiro, não importa um monte de, não importa propósito de vida, se você tem esse vazio e você não identificou o que está gerando esse vazio, tá? Foi só quando eu me conectei com a minha dor, com a dor de não ter vivenciado o luto dele. Eu me lembro que quando eu falei, vou procurar ajuda, e antes que eu procurasse ajuda, eu porque eu sempre ninguém me oferecia ajuda, né, Cris? Porque o PA sempre tá bem, tá bem, tá bem. Uhum. E quando eu tentava falar assim, algo que eu estava me sentindo frágil, o outro não dava oportunidade e me perguntava alguma coisa para eu ajudar. E eu falei, eu criei isso.
E nesse momento, quando eu me conectei, eu me lembrei do meu pai. Eu comecei a chorar e eu chorei por 3 horas, Cris. 3 horas seguidas. Mas foi um choro da libertação, assim, sabe? E aí eu entendi muitas coisas. Entendi o meu medo. Eu falei, meu pai não está mais vivo para eu ser reconhecido por ele, ser amado e me sentir importante. E eu comecei a identificar os meus maiores medos. Eu falei, quando eu identifiquei, eu falei, é uma dança. Tanto é, Cris, no palco do app eu faço a dança do medo, né? Lembra que eu faço Sim. uma analogia e o dançar não é brigar, é entender, é como uma dança de salão, os dois se tornam um, porque ele tem o porquê existir, tem o motivo que está por detrás de tudo isso. Então, assim, aí veio esse nome. Tanto é que a editora, não, esse nome, ninguém vai olhar para o livro, talvez, eles são muitos amigos, são amigos meus, mas assim, eu falei, eu quero. E aí, de repente, isso estava pronto em dezembro do ano passado. Por N motivos eu atrasei e veio a pandemia. Eu falei, aí eles me procuraram, saiu até, Cris, isso foi um orgulho aqui, ó. Eu sempre amei essa revista que você SA, e a Ah, é desse, demais mesmo. e saiu lá 3, 4 páginas dessa revista. Eu falei, puxa, tem muito a ver com o momento atual, entendeu? Então, é isso. PA, e você conseguiu identificar o seu vazio? Você conseguiu ver de onde ele vinha? E quando as pessoas sentem isso e não sabem de onde ele vem? E falam, eu sinto isso, eu tenho tudo, eu tenho um marido, uma mulher maravilhosa, eu tenho os meus filhos, tenho meu trabalho, estou com dinheiro, estou bem. Ou então a pessoa até sente que é alguma coisa na vida que não está talvez completa, entre aspas, mas o vazio também não vem disso. Tipo, tá bom, eu tô solteiro, eu tô solteira, ou então eu não tô no melhor momento profissional da minha vida, mas não é isso que tá pegando. E quando a pessoa não sabe identificar de onde vem esse vazio, PA, você, você acha que existe uma técnica, tem um truque, existe alguma coisa que a gente possa fazer numa hora dessas? E assim, eu vou falar de forma muito simples, né? Técnica tem várias técnicas, mas assim, eu não vou chamar de técnica. Eu acho que é um negócio de conexão mesmo, sabe? Então, eu tenho acompanhado muitos executivos, muitos empresários, e assim, do mais bem-sucedido profissionalmente a ter falência emocional por conta desse vazio. Ou seja, o que eu descobri, gente muito rica que tem esse vazio, gente extremamente saudável que vem esse vazio. Gente que. Aí você fala, qual que é o motivo? Quando a gente entra num estágio de sobrevivência emocional, a gente sente esse vazio. A sobrevivência emocional, sobrevivência física, aí é fisiológico isso, sobrevivência financeira, ou seja, o ser humano que não tem dinheiro para pagar as contas, não adianta falar para ele de propósito de vida, Cris. Propósito de vida? Com propósito de vida, não está pagando a conta, amor é uma cabana, não vai funcionar assim. É um conjunto de coisas. Então tem gente que está lá, viciou em, em guardar dinheiro e tem medo de perder o dinheiro que já tem muito. Então ele está preso no medo e está preso no ego. O vazio é ego. Quando a gente está nesse estágio de sobrevivência emocional, porque a gente está olhando para o nosso umbigo. Você não está olhando para o outro. Você está olhando para o nosso umbigo, estamos alimentando um conjunto de emoções e principalmente a emoção medo. Ela está sendo alimentada quando você olha para o seu próprio umbigo. E quando você alimenta essa emoção, automaticamente você vai isolando outras emoções, como por exemplo o amor. Medo praticamente é um estado, quando eu falo do medo condicionado psicológico, né? Esse medo psicológico é o medo, ele praticamente ele é ausência de amor. É o contraponto. É a ausência de amor profunda. A ausência de amor próprio, a ausência de amor que você busca nos outros, entre uma série de outras coisas. Então, assim, dá para identificar, só que algumas pessoas não querem. Sabe essa história? Você já ouviu várias vezes, Cris. Muda a sua crença, seu mindset, que tá tudo bem. Sinceramente, eu já me cansei disso. Nós temos a mentalidade que nós temos, porque assim, a nossa mente, ela é o nosso projetor. A nossa vida é a tela. A gente projeta o que está na nossa mente. Então, qual que é a estratégia? Vamos mudar o que está na nossa mente. Tá, mas como muda o que está na nossa mente? A gente tem que entender que esta mentalidade e uma série de coisas que nós criamos, passamos a acreditar no decorrer da nossa vida,
a grande maioria é para nos proteger. E aí a gente cria estratégias do nosso ego, são armadilhas do nosso ego, tá? Que elas colaboram essa criação de crenças, modelos mentais, paradigmas, o nome que a gente quiser dar. Então não é só ressignificando essas crenças e modelos mentais. Então a jornada qual é, Cris? E você fez essa jornada, eu conheço você assim muito para dizer a jornada que você fez quando você foi para a Índia, quando você buscou essa profundidade que você tem através da meditação, da Quando fomos busca. estudar juntos. Não, aquele que foi fantástico. Por que que a gente faz isso? Porque tem que ter coragem também para fazer isso, para demonstrar as nossas vulnerabilidades e olhar o seguinte: talvez o nosso maior problema como seres humanos é querer não ter mais problemas. Isso é surreal. Não existe a É uma gente não querer ter ilusão. problema. Não, é ilusão total. A vida é essa jornada da gente viver esses problemas, esses desafios, e isso cria músculo emocional. Algumas pessoas falam, mas e quando eu estou nas emoções negativas? Que emoção negativa? Depois de bilhões de anos de evolução do nosso corpo físico, tem um motivo para existir a emoção tristeza? Tem um motivo para Agora, você vai existir a se raiva? identificar com ela, né, Pé? Ainda mais sabendo que isso é muito mais um processo evolutivo, como você bem colocou, você se identificar com ela, achando que aquela tristeza vai te definir. Uma vez eu vi um quadrinho muito bonitinho. Era o Snoopy conversando com Woodstock. Adoro. E o Snoopy falou para ele: um dia triste não quer dizer uma vida triste. Né? E eu acho que a gente pode levar isso, olha quanta sabedoria num quadrinho, né? A gente pode levar isso para tudo. Então, um momento ali numa discussão ou numa conversa mais difícil, não quer dizer que aquela pessoa seja difícil. Um momento complicado e desafiador da sua vida, não quer dizer que a vida é desafiadora, que a vida é só problemas. A gente generaliza, né? A gente implica com o Generaliza. tempo, PA. Ai, que Uhum. droga, chuva de novo. Ai, saco, já tô vendo que hoje vai ser um daqueles dias. Oi? Tipo, você acha mesmo que o tempo tá fazendo alguma coisa contra você? O negócio é pessoal. A gente tem umas loucuras que, de verdade, é não enxergar mesmo a grandiosidade de tudo isso, de 13,8 bilhões de anos de evolução, para as coisas chegarem como elas são hoje, e a gente fica levando tudo para o pessoal, e a gente achar que é a vida que está querendo pregar peças na gente, que é o outro, mas isso é comigo, com outro não acontece. A gente, como você muito bem colocou, né? Fica tanto uma coisa ali do ego, do ego, do ego, que a gente começa a levar tudo para o pessoal e a se confundir com os sentimentos que a gente tem. Chama uma situação, às vezes, simples de um problema, quando, na verdade, é a maneira que você vai se relacionar com aquilo, né, PA? Com aquilo, e você falou muito bem isso, eu gosto de traduzir isso que você falou da maneira que a gente se relaciona com o que acontece com a gente, é o seguinte: o significado que nós damos para as nossas emoções, o significado que nós damos para as situações, determina a nossa qualidade de vida. Determina a nossa qualidade de vida. Você é uma pessoa, Cris, que, assim, algumas pessoas, será que a Cris é animada, sempre feliz, sempre nesse beautiful state, constantemente? Eu posso dizer que a maioria das vezes, sim. A distância entre estar nesse estado e num estado de vivência de algumas emoções desgastantes, como tristeza, melancolia, às vezes, que acontece com a gente tem que permitir que isso aconteça e sentir, ele é menor do que os estados de felicidade. Isso é uma escolha sua, Cris. Eu te conheço, isso é de verdade. Ou seja, então, o estado de espírito, o estado emocional que a gente vive e a gente potencializa determina a nossa qualidade de vida. E esse estado interno, ele determina o quê? A qualidade que a gente vai ter nas nossas relações. É o que você vai atrair no seu entorno. Então, quando eu falo assim, quando a taxa de mudança externa a nós, e no momento atual tem muita, ela é superior à taxa de mudança interna, quando a gente olha para uma empresa, a empresa vai entrar em falência. Se o mundo está mudando, todo mundo digital agora, foco, produtos diferentes, tem que inovar, tem que ter home office, se a empresa está lá travada, não está mudando, falência. Vamos trazer esse pensamento para o ser humano. Se o ser humano está percebendo uma mudança muito grande ao seu redor, ao seu entorno, e ele está travado, não quer mudar, é falência, e é falência emocional. E falência emocional
é experimentar esses estados de ansiedade excessiva, é experimentar o medo exagerado, porque o medo, ele existe para manter a gente vivo. Senão você ia até pôr a cabeça na boca de um leão feroz e atravessar a rua correndo com carros a Sim. 180 por hora. É sobrevivência. A gente não Eu estaria aqui lembro conversando. do nosso amigo Dr. Fábio Gabas falando quando ele vai falar que o medo é nosso amigo, né? E que ele fala da escolha de pensamento positivo e negativo, e que ele fala, gente, não é pensar positivo, né? E nessa hora o medo é importante para a gente. Ele fala, é pensar se aquilo é útil para você. Porque se você está numa festa, bebeu e fala, não, eu vou dirigindo porque vou pensar positivo, não vai acontecer nada, ninguém vai me parar, não tem nem risco de bater o carro, bebi só um pouquinho, não sei o quê. Ele falou, você acha mesmo que pensar positivo nessas horas é uma coisa inteligente? É Não. responsável. Exatamente, é você pensar, isso é útil para mim? Então, esse medo que vem, ele é útil, eu posso usar isso para me levar para algum lugar, para desenvolver uma habilidade nova, para ter coragem de lidar com a situação. E esse medo, Cris, ele nos protege, só que quando ele é excessivo, ele se torna uma fobia, quando exagerado, né? Quando ele acontece repentinamente e frequentemente com alta intensidade, a gente já entrou num acesso assim de pânico, né? E aí é buscar ajuda assim de profissionais qualificados para poder trabalhar tudo isso. Agora, a grande maioria do que eu percebo, não só no mundo corporativo, em todas as relações que eu tenho trabalhado para poder ajudar, é o medo condicionado. E esse medo condicionado é esse medo psicológico. Esse medo psicológico foi criado pela nossa trajetória. Se a gente olhar para a nossa linha da vida, tá? Num aspecto de emoção e memória emocional, vamos lá. Até os 7 anos de idade, a gente teve uma separação dos pais quando você vai para a escola. É uma separação, é um trauma, é um sofrimento. Aí você vai para a escola, recebe um bullying. Aí namora, não namora, gosta de quem gosta de você e vice-versa, aquilo, sofrimento. Foi mal na prova, foi cobrado, sofrimento. Não conquistou o que você queria, sofrimento. Trauma. Um dia se casa, se separa, sofrimento. É demitido, perde emprego, sofrimento. Olha a nossa vida. Acúmulo de pequenos traumas ou grandes perdas de pessoas queridas e sofrimentos. Nós temos memórias emocionais acumuladas e gravadas e muitas congeladas. É isso que nós somos. E tem gente que quer lá ressignificar uma crença. Vamos dar Eu um outro lembrei da parte significado para a do seu crença. livro que você falou, que você faz um paralelo com as compras do supermercado. Da Que emoção você congelada? chega. Exatamente, lembrei dessa parte aqui agora. Você gosta de muitas histórias, eu sei disso, você busca muitas coisas, então isso aí me inspirou do seguinte, que tem a ver com a emoção congelada. Então, o que é isso, né? A gente tem essas memórias emocionais, eu tenho que processar essas memórias. O doutor Diogo Lara, que é um psiquiatra, criou o aplicativo Símbolo, um amigo meu, ele fala o seguinte, fala, a gente, sabe quando você joga bola, vai estar suado, transpirado? Sei. Passar perfume adianta? Fica esquisito, né? Fica esquisito. Pois é o que muitas pessoas estão fazendo para resolver as suas relações emocionais. Tem que lavar primeiro antes de perfumar. E lavar significa entrar em contato com a dor. É no veneno que tem o antídoto. Aí você lava, aí depois você perfuma do jeito que você quiser. Foi uma analogia tão simples que eu falei, é isso. Porque quando a gente tem essas memórias emocionais congeladas, a gente tem que ir lá e processar essa memória. Isso significa o Sim. quê? Quando você falou lá no meu livro que tem a questão do você fazer compras. Você vai fazer compras agora não mais, né? A gente recebe em casa com uma metralhadora ali de álcool gel e... Ah, É isso, né? Mas assim, normalmente, qual a primeira coisa que a gente guarda quando você tem a compra do mercado? Quais são as primeiras coisas? os congelados, tudo que é de geladeira. Isso. E se tá num tempo, tá corrido, depois eu guardo depois algumas coisas. Já aconteceu isso com você, Cris? Depois você Ah, guarda? já, já. É. Fica uma bagunça. Então a gente guarda o que é essencial e todo o restante fica uma bagunça, não fica nos seus devidos lugares. Tá bom. Vamos olhar isso para as nossas emoções. Teve um dia inteiro, teve estresse, alguém te decepcionou,
você teve gatilhos emocionais, a gente pode abordar daqui a pouco sobre isso, você sentiu ansiedade, aquele mix de emoções que a gente vive o dia inteiro sentindo. Você não olhou para isso, ficou lá tudo misturado, não guardou. Quando a gente vai dormir, no sono REM, que é o sono, que é o movimento rápido ocular dos olhos, que faz assim, ó. Sabe o que é isso? Ele está gravando, né? Esse seu dia, as emoções, no hardware. Está gravando na sua memória emocional. Então, quando você deixou uma bagunça e não refletiu sobre aquela bagunça, deu nome para as emoções, ressignificou as situações, ele grava tudo bagunçado. E aquela memória fica lá. E essa memória congelada, ela tem o mesmo poder hoje, depois de 30 anos. Por quê? Sabe a história dos irmãos Grimm, da Bela Adormecida? Foi o que me inspirou. Na Bela Adormecida, ela, quando foi lá ter o feitiço e ficou adormecida, todo mundo que estava no castelo ficou também congelado. Então, tem na história dele que conta que tem lá um chefe de cozinha, ele estava brigando com o seu assistente, e naquele momento ele dá um tapa na cara do chefe de cozinha, do assistente, e no momento que ela foi enfeitiçada, congelou. Então, o tapa também parou aqui. 100 anos depois, não sei quanto tempo mais, ela, quando o feitiço foi desfeito, o tapa na cara lá na cozinha, aconteceu com a mesma intensidade. Ou seja, hoje você está aqui conversando, de repente alguém fala, Cris, eu não gosto de você, você já grita. Mas por que eu fiz isso? Eu sei que você não faz isso, mas muitas pessoas fazem. Ah, foi mais forte do que eu. Faz parte da minha essência. Quer fazer parte da sua essência? Não. É uma memória emocional congelada, inconsciente, que faz você agir, porque tudo isso veio para o seu sistema límbico, seu cérebro emocional, e você agiu. Não tem razão. E todos nós somos assim. Todos nós somos assim. E entender isso, Cris, faz uma diferença tão maravilhosa na nossa vida. E a nossa trajetória, tanto a minha quanto a sua, e muitas pessoas estão nos escutando aqui, quando você medita, faz atividade física, quando você faz seu diário das emoções, por que eu senti isso? Tem gente que quando vê alguém do seu lado recebendo um elogio, olha assim e fica sem graça. Aí, de repente, fica com o rosto vermelho, nó na garganta. Por que eu estou sentindo isso? Foi inconsciente. Está lá se perguntando, assim, inconscientemente, eu também mereço esse elogio. Por que eu não fui elogiado? E o outro foi. Ele teve uma necessidade emocional que naquele momento não foi atendida, acessou esses medos e aí, pum, vem os nossos comportamentos. Esses somos nós, né, Cris? Você tem uma parte do livro, aquela parte da matriz dos medos, onde você identifica e basicamente classifica-o em 3, né, PA? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque acho que essa é uma boa maneira de você nos ajudar a dar nome para essas coisas, até para a gente ressignificar tudo isso que pode estar errado ou vir de uma maneira errada para a gente. Legal. Então, assim, primeiro para falar sobre isso, e ali, é muito legal você comentar isso, Cris, porque eu fiz ali um assessment, uma avaliação com várias perguntas para você descobrir o que mais pega para você. Será que eu tenho uma sensação de abandono? Que medo que eu tenho? E ali eu conduzo as pessoas para achar o próprio medo, tá? Porque, por exemplo, tem gente que faz armadilhas do ego, é o seguinte, tem lá a sensação, a armadilha do abandono. Vamos levar isso para o relacionamento íntimo. Então, ela vai se relacionar com alguém, conhecer alguém, gostou, sintonia, tá se apegando, opa, tô começando a gostar demais. Inconscientemente vai criando estratégias para acabar a relação. Por que ela faz isso? Simplesmente porque ela tem medo de ser abandonada. Então, a armadilha do ego dela faz ela acabar com aquilo antes que ela, lá na frente, sofra e tenha essa sensação de abandono. É maluco isso, né? Mas são as nossas estratégias do ego e estão associadas aos nossos principais medos. Entendeu? Tem gente que com a vida financeira tem essas armadilhas do ego. Tem gente que não confia nas outras pessoas porque está no ego. Tem gente que grita com outro porque está no ego. Então, vamos lá. Se a gente for pensar no nosso estágio de desenvolvimento psicológico, é uma linha que eu gosto bastante,
na nossa evolução, a gente desenvolve o nosso ego entre os 2 anos de idade e os 20 anos de idade, que serve para nos proteger, são os nossos principais guardiões. Então, vamos lá, do 0 aos 2 anos de idade, uma criança, como que ela faz gestão ao ambiente? Lembra dos seus pimpolhos? Aliás, seus filhos são Uhum. maravilhosos, hein, Cris? Obrigada, PA. Lembra dos seus pimpolhos, 0 a 2 anos de idade? Como que eles faziam a gestão do ambiente? Para comer, para, sei lá, tomar água, mamar, como que eles faziam? É basicamente direcionado pela mãe e pelo pai, né? Na Mas se hora você não dos fizesse isso, horários que eles a estão com gente. fome. E que, Ah, aí vão você chorar. vai Choram. chorar. Chora, chora. Sobrevivência. Eu choro para mamar, eu choro porque eu tô com dor, eu choro porque eu quero isso, Ah, eu choro porque tudo. aquilo. É, um Tudo. incômodo, porque quer colo, porque. E se você não dá, atende àquela necessidade de sobrevivência naquele momento, no momento que deveria atender, e demora para atender, cria-se uma escassez dessa sobrevivência. Essa escassez, ela, ela cresce ali dentro desse serzinho pequeno, e é o que eu trabalho. Eu falo assim, eu trabalho hoje com os adultos. Adultos com alto nível de maturidade empresarial, executiva, assim, são os tubarões. E são adolescentes emocionais, muitos deles. Eu me conecto com os meus com os profissionais que eu trabalho hoje, que muitos se tornaram grandes amigos, são adolescentes emocionais, tá? Por conta disso que eu estou trazendo para vocês. Então vamos lá, 0 a 2 anos de idade tem essa questão. Então, se teve uma necessidade grande, ele vai criar para a fase adulto medo de não ter o suficiente para sobreviver. Consequentemente, alguns comportamentos. Torna autocrático na liderança, pode se tornar, quando ele se sente ameaçado financeiramente ou na saúde, autocrático, não confia, traz tudo para ele, sensação de abandono, acha que vai perder o dinheiro. Então é um negócio que é externado nos comportamentos do líder, do profissional, da pessoa. Ele leva isso para as relações íntimas. Não tem medo de ser traído. Então, assim, é muito forte isso. Como eu trabalho com muitos profissionais, eu comecei a ir a fundo entender. Falei, tá aqui uma das causas e a raiz. Tá? 0 a 2 anos de idade. Ô, Cris, esse tema era tão lindo para quem é pai e mãe. É, E não que, por é? exemplo, os seus filhos, né? Eu entendi a quantidade de amor que eles tiveram pelos comportamentos que eles têm com a gente, que eles têm com a minha filha, as oportunidades que a gente teve de trocar. Porque dos 3 aos 7 anos de idade, a criança está aprendendo o amor. Né? É um amor. E se ela não teve o amor, qual que é a carência dela, a necessidade? Necessidade de ser amada. Então vamos lá, 3 a 7 Ela anos de vai querer idade, muitos. agradar sempre, né, PA? Isso, porque ela não teve o amor dela, então ela quer amor. O que ela vai fazer? O que ela começa a fazer para ter o amor? Querer Ou coisa agradar errada, tudo e todos e chamar ou atenção isso, exatamente por para ter bem ou por atenção, mal. por bem ou por mal. E aí, cria insegurança, alguns medos. E o medo aqui na fase adulta é o medo de não ser amado, não ser gostado. E aí eu trabalho alguns adultos que não conseguem dar feedback, não conseguem falar o que pensam, não conseguem dizer não, porque todos os sims que ela dá para o mundo é um não para ela. E aí se torna muitas vezes um manipulador emocional, assim, mas Cris, eu fiz para você, você não vai fazer para mim? Já ouviu alguém fazer isso? Ou Uhum. então recebe um feedback da empresa, você não se posiciona, não fala o que pensa, e está sempre querendo reconhecimento, 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 tem que ser elogiado em público, é aquele que vê uma outra pessoa ser elogiada, fala, por que não eu? Fase adulta. E essa criança, 3 a 7 anos de idade, aí que entra algumas complicações. Não recebeu esse amor, ela vai para a próxima fase, dos 8 aos 24 anos de idade, é a adolescência. E nessa adolescência, considerada nesse estágio de desenvolvimento psicológico, ela, se não recebeu amor, ela quer ser aceita por outras tribos, porque ela vai para outras tribos, na escola, no colégio. O que ela faz para ser aceita? Para ter garantia de amor nessas outras tribos? O que uma criança faz? Um jovem, um adolescente? Aí, neste caso, eu acho que o grupo que tiver mais força arrebanha, né, PA? E nem sempre são as melhores companhias, com os melhores hábitos, mas é onde ele se sente aceito e acolhido.
Só que muda o comportamento, se adequa ao que é, não ao que ele é. Uma criança que recebeu muito amor dos 3 a 7 anos de idade, quando ela olha um grupo desse, fala, eu não preciso de migalhas emocionais. É inconsciente, eu não preciso de migalhas emocionais, porque eu sei quem eu sou, eu tenho esse amor. Na fase adulta, dos 8 aos 24 anos de idade, na fase adulta, o medo é o medo de não ser bom o suficiente. O medo de não ser importante o suficiente. Alguns exemplos na fase da infância é o seguinte: o meu filho, ele é maravilhoso, só tira nota 10. O meu filho, a minha filha, é excelente. E a criança está ali olhando, arregalando o olho. Fala, meu Deus do céu, eu queria errar um pouquinho. Que expectativa é essa, meu Deus do céu? Aí ele cresce com uma síndrome do perfeccionismo, Ai, exigente que é com ele tão mesmo, triste, né, PA? Ai, é muito sofre. triste. Quantos É. adultos você não conhece que é perfeccionista e fica com Nossa, é peso aqui muito nos triste. ombros? Errou isso aqui? Não, porque É eu muito errei. triste. Aí E é exige isso de que você todo falou, mundo. como se É nada isso. que você fizesse fosse suficiente. E essa perfeição, você deu um delayzinho, Deu? você Mas ficou um agora acho pouquinho que assim, mas voltou. agora Ah, voltou. Agora voltou. Mas eu acho que para mim voltou. É para mim essa também. expectativa mesmo. E na fase adulta, isso a gente chama dos 3 principais medos que eu pus no livro, para a gente entender e poder trabalhar hoje, o adulto. E eu falo isso do jovem, porque o jovem é o seguinte, gente, onde tem amor, não tem espaço para medo. É isso. Na essência, é isso. E aí você vê as pessoas se desenvolverem, as crianças se desenvolverem nesse momento atual da pandemia, Cris. Você tem algumas escolhas. Esse medo condicionado, muitas pessoas estão focadas nas perdas. E aí, poxa, eu não aguento mais meus filhos em casa. Eu não aguento, não aguenta, gente. Oportunidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias, como eu nunca tive, oportunidade de fazer a escola juntos. É desafiador, não estou dizendo que é fácil, é difícil, homeschooling, todas essas coisas que a gente está vivenciando, mas a conexão emocional que a gente pode ter com os nossos filhos agora é algo que vai fazer a diferença na fase adulta dessas crianças num nível absurdo, se neste momento ela viveu num ambiente de muito amor. E É muitos verdade. viveram porque É verdade. eu escuto as pessoas. A PA, a Arlete está perguntando aqui, o perfeccionismo não é uma herança? A gente pode pegar isso dos nossos pais? Nós somos muito mais os nossos pais do que a gente imagina que nós somos. E aqui a gente poderia até provocar para uma linha de constelação familiar. É sistêmico isso, tá? Eu sempre falo, vamos olhar para os nossos ancestrais. E primeira coisa, honre os ancestrais. Tem um exercício no livro que pergunta excelente, que é a matriz familiar. Na matriz familiar, é um levantamento de informações que falam o seguinte: os seus avós maternos, como que era a relação dos seus avós maternos com dinheiro? Seus avós paternos, qual a relação dos seus avós maternos com os relacionamentos íntimos? E os paternos? Se você é casado ou não, qual é a relação do seu cônjuge com dinheiro, com relacionamento íntimo, com amizade, com amor? E aí, quando você começa a fazer esse grande mapa, aí você começa a olhar os seus comportamentos e fala, lógico que herdou sim muitas coisas, só que isso não é seu. São condicionamentos parentais. E quando a gente expande a consciência, a única coisa que a gente tem é: sou grato e honro todos os meus ancestrais, só que a minha vida agora segue dessa forma pelas minhas escolhas. Porque senão eu fico, por exemplo, um avô que traiu Quanta muito a sabedoria, né, esposa. PA? Se a gente for parar para pensar, e desculpa te interromper, é tão Imagina. sábio e simples a gente pensar dessa maneira. E agora, né, a gente falando de perfeccionismo, mas quantas coisas, quantas historinhas a gente não fica contando na cabeça da gente? Ah, eu sou assim porque meu pai fez tal coisa. Ah, eu sou assim porque meus irmãos e não sei o que, blá, blá, blá. E é como você falou, olha, honro tudo que está lá atrás, mas a minha escolha é de não seguir esse caminho. E assim, estão perguntando o nome do livro, tá aqui, gente, ó, Dance com Seus Medos. Ok? Tem Isso, na mostra Amazon, aí, bem PA, virar. que o meu Aqui, é ó. versão iBook. Ah, o seu é e-book, mas nesse isolamento é mais difícil. Mas a sua versão já está aqui em casa. Eu vou mandar uma para você, vou mandar para o Sebastião, vou mandar para todo mundo Eba! aí. Uma honra. Aliás, eu tenho uma.
Eu tenho aqui uma dedicatória maravilhosa dessa moça aqui, Chris Hammer. Nossa, tá lindo, Cris, de verdade. Isso aqui, quando você escreveu, eu Ai, falei, que nossa, lindo! de verdade. É tão verdade tudo isso, é tão verdade. PA, você, eu Mas até é isso. anotei aqui que Ah, foi uma coisa no livro que eu gostei muito, quando você fala das soluções, né, que a gente pode dar para esses medos que a gente sente. E você chegou a mencionar isso em algum momento na live, eu gostaria que você falasse mais. A solução está junto com o veneno. Como que a gente olha para isso, né? Como que a gente encara então esse medo ou esses medos e sai disso para sempre? Não é resolver naquele momento. Se a solução está no veneno, o que a gente tem que fazer? vai doer, vai doer. Dói na calada da noite, quando a gente está sozinho, a gente começa a se reconhecer e olhar, nossa, eu não sou tão bom quanto eu achava que era, eu não sou perfeito, eu erro, eu tenho pensamentos às vezes de inveja, e olhar para tudo isso dói, olhar para suas necessidades, olhar para tudo isso. Então, é se conectar. Ah, eu não sei o que é, mas sinto uma sensação. Vai, pega essa sensação e vai atrás da sensação. Se permite, escreve o que você pensa, escreve o que você sente. De repente você vai se conectar com um momento que você tem consciência, um momento que você só tem uma sensação. Tem várias estratégias, tá, Cris? Nas minhas abordagens mais individuais eu trabalho isso, mas assim, escrever, comece a criar o hábito de escrever. A Cris falou assim para mim, opa, não gostei disso, aí eu me incomodei. Anoto, por que eu me incomodei? Por que eu estou sentindo esse nó na garganta? Por que eu estou sentindo esse aperto no peito? Começa a notar. Quando você olha para o papel, aquilo começa a tomar uma projeção. E eu chamo de você subir no mezanino. Subir no mezanino, o próprio Richard Barrett, que é o autor do conceito que eu falei dos medos agora, ele se aprofundou nos 7 níveis de consciência. Eu peguei dele, peguei o conceito da dinâmica espiral, né, para olhar esses níveis de consciência. Então, eles falam bastante isso, né, de você subir no mezanino, na varanda, olhar aqui de cima e falar assim, opa, estou entendendo o que está acontecendo. Esse é o nível de consciência que a gente atinge quando a gente olha para a nossa história pessoal. Então, vamos lá. Tem tanta informação inconsciente, então esse exercício é para tornar consciente aquilo que eu não tenho consciência. Porque um primeiro estágio desse processo evolutivo é o quê? É a gente entender a nossa incompetência inconsciente. A nossa incompetência é inconsciente. Então você não sabe que é incompetente para algumas coisas emocionalmente, não sabe que é incompetente para alguma questão profissional, tá lá. Só que quando você começa a escrever, quando você começa a fazer essa trajetória na sua vida inteira, linha do tempo, buscar, conversar com avô, com avó, com pai, com mãe, olhar a sua história, fazer sua autobiografia, você começa a se conectar com algumas coisas. Aí você começa a falar, puxa vida, você começa a entrar num estágio que é o estágio da incompetência consciente. E aí é uma dor danada, né? Porque, nossa, sabe aquela história, quanto mais eu estudo, menos eu sei? Você fala, não acredito nisso. Aí a gente, quando começa a exercitar, exemplo, nós lá com o Fernando Gabas, com o Fábio Gabas, com aquele público maravilhoso no Life Matters, onde a gente fez lá o protocolo de meditação maravilhoso de 1 ano, meditando 1 hora por dia. Punk, É punk demais, foi nossa! punk. Quantas vezes você não se conectou com dor, com prazer e dor misturado? Nossa, essa jornada. E aí, quando você olha para tudo isso, fica uma confusão. E aí é o estágio que eu falo da competência consciente, né? Você vai dizendo, tenho consciência das minhas competências. Só que no processo evolutivo, é quando você se desprende de tudo isso, você entra no estágio de competência inconsciente. Alguém tenta te ferir ou algo acontece no ambiente, você olha e fala, tá tudo bem. Vem para o mezanino, entende tudo aquilo e age. Só que para isso, mais uma vez, os exercícios que eu propus no livro é para você olhar essa jornada, começar a olhar para as situações e começar a dar nome para as emoções. Nós não temos vocabulário emocional. Começar a olhar, isso eu senti por causa disso. Quando esse diagrama começa a se montar na sua mente,
Você olha e fala, puxa, eu senti isso, mas eu entendo porque eu senti, não vou agir desse jeito e vou agir desse jeito. Porque qualquer estímulo que a gente recebe do ambiente, qualquer estímulo passa no nosso corpo através de sinais elétricos, isso vem no nosso corpo inteiro. Antes de chegar aqui no córtex pré-frontal, que é a nossa razão, vai para o emocional. E ali processa tudo. Então, todos esses medos que nós temos, é nesse momento que starta, que inicia em você, que a gente acaba gerando aqui alguns comportamentos que a gente julga negativos. Então, olha só, o medo é uma dor passada projetada no futuro. O medo é uma dor passada projetada no futuro. E quando eu olho a dor, eu me conecto com a dor, eu entendo a dor, que é quando você entendeu a dor e ela tem o porquê de existir, é onde a gente dança com esses medos, é onde a gente começa a se conectar e muitas vezes você vai chorar. Quando eu me conectei com o meu pai, que tinha falecido, eu chorei, mas eu chorei o que eu não tinha chorado no evento durante um ano, mas foi lavei minha alma, me libertei, morri de saudade dele. E desde então, em alguns momentos que eu me emociono, eu me permito chorar, eu me permito me conectar. Eu não sou o homem de ferro, eu não sou o super-homem, eu simplesmente sou um ser humano que busca evolução constante. E uma coisa que eu descobri nesse processo foi o seguinte: quando a gente entra num estado de gratidão e de contribuição, você diminui o medo. Vai fazer um trabalho voluntário numa ONG. Vai ajudar alguém. Vai fazer essa live que você está fazendo aqui agora, você está contribuindo com um monte de gente, Cris. Você está dando espaço para quê? A energia que a gente cria no ambiente, no universo, é uma energia do bem. É uma conexão em termos de coerência cardíaca, que nós dois estamos aqui agora, que esta vibração dessa conexão, dessa coerência cardíaca que cria no nosso campo aqui, ela é tão boa que não dá espaço para o medo e emoções desgastantes. Porque a gente saiu do ego. Mas quando a gente está no ego, pum, voltou de novo. Olha os olhinhos aí brilhando. Olha os seus olhinhos brilhando. Eu tenho fascinação por tudo isso. E é muito bom quando ter passado por todas essas etapas. E alguém escreveu aqui, ela pa.cabas. Tá aqui, tá, escreveu agora, gratidão a vocês, imagina, não por isso. Ele escreveu, mas dói mesmo, PA? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza que a resposta do PA vai ser igual. Dói pra caramba. A gente tem que ser muito corajoso mesmo para mergulhar nessa profundeza e enxergar de verdade o motivo que faz a gente tomar determinadas atitudes ou agir, ou pior, reagir perante algumas situações da vida. E se eu puder fazer uma analogia para explicar para vocês, né, quando o PA dá essa solução, e eu falo que é de fato deixar isso passar por você, não é a tristeza chegar, encontrar um lugar para ela morar e ficar lá não, viu, gente? Deixa ela passar, faz o que tiver que fazer, chora, escreve, acorda mais tarde no dia seguinte, fica o dia inteiro de pijama se quiser, mas ela tem que ir embora. E o fato da gente ter coragem de olhar para essas coisas e descobrir por que te magoou tanto, o PA recebeu um elogio do meu lado e, nossa, por que ela elogiou só o PA e não falou nada de mim? Eu fiz um trabalho tão lindo, por que não reconheceu o meu? O fato da gente reconhecer nessas horas que é o nosso ego, que essa leitura é a gente que está dando, eu falo que é como a musculação. A gente vai para a academia, você pode pegar um pesão lá, que você vai para casa, você não vai ver os músculos no braço, a barriga não vai sair tanquinho, vai precisar muito para você começar a sentir os efeitos daquela musculação. E um dia você fala, nossa, tô forte, nossa, olha minha perna, olha minha barriga. De um dia para o outro, vamos dizer dessa maneira, né? Você percebe que coisas mudaram. Você não sabe quando foi. Você não pode falar que foi naquele exercício que você fez na semana passada de agachamento, porque não foi só aquilo. É uma coisa que a gente vai construindo, né, PA? Então, esse exercício da gente olhar para
o sentimento, para a emoção, e é válido fazer isso com alegria também. Por que que eu estou sentindo essa alegria tão grande? Por que que eu estou me sentindo tão plena agora? Ah, porque eu estou aqui em comunhão com os meus filhos, com a natureza, porque eu fiquei feliz de assistir essa live, porque eu gostei de falar sobre essas coisas. Reconhecer tudo isso e deixar essa alegria também chegar, passar, ocupar o espaço dela, ajuda na construção desse músculo, né, PA? E aí um dia você fala, o PA vai falar, nossa, foi ridículo aquilo que você falou na live, por que que você foi falar uma bobagem daquela? E pronto, não vai disparar gatilho nenhum, eu não vou achar que eu não sou o suficiente, ou que eu fui ruim, ou que vergonha, o que que as pessoas vão estar achando de mim. As coisas vão transmutando, né, PA? Assim, Cris, você espalha bem-estar, alegria, felicidade em todos os ambientes, e eu acho isso o máximo. E esses dias a gente estava conversando, eu estava refletindo sobre isso, deixar transbordar algumas coisas, e é um impacto e um cuidado que eu queria até para todo mundo aqui refletir sobre isso e tomar um cuidado para os próximos 3 anos, 4 anos, 2 anos, sei lá o que vai acontecer. O que está acontecendo agora é a falta de clareza. A falta de clareza potencializa o medo, potencializa essa alucinação e potencializa o senso de identidade. A gente se identifica com isso, né? Então, o que que acontece? É a gente olhar para tudo isso e perceber, nós não somos esse momento. Nós não somos o que está acontecendo. Nós não somos o que a gente está sentindo. Nós não somos isso tudo. Nós somos muito mais do que isso. Eu fico até arrepiado com isso, Cris. Nós somos muito mais do que isso. Então, o momento atual é a gente olhar, e é um cuidado mesmo, sobre o tema felicidade. E eu falei isso para você esses dias. Ó, tempos difíceis, pandemia se espalha, assim, a luta pela justiça continua, a questão do racismo, assim, o cenário político econômico mudando, turbulência, violência, brutalidade. Gente, tá tudo isso acontecendo, como em outras vezes também aconteceu, de maneiras diferentes. Então, assim, quando eu falo desse tópico de desenvolvimento humano, de trabalhar as emoções, de performance, um dos estados emocionais que mais gera isso é o estado de felicidade. No nosso cérebro, quando você está num estado de felicidade, ele vai buscar soluções disruptivas e inovadoras. Quando você está num estado do medo, ele busca soluções óbvias. Ou seja, isso é químico. É do nosso organismo. Então, o que é melhor? Buscar estado de felicidade. Desculpa, que eles me falaram outro dia o seguinte. Mas a minha vida é entre altos e baixos, altos e baixos. Eu falei, acontece com você? Acontece. Graças a Deus. Por quê? Você está vivo. É o coração, o eletrocardiograma. Porque se for só assim, ó, você morreu. Os dois estados, a sua vida vai ser você viver essa jornada e diminuir esses estados que te atrapalham e sugam a sua energia. Então, agora a gente olhar para momentos de felicidade e não se culpar por, neste momento atual de crise, você não se sentir feliz. Eu estou sentindo feliz, mas não posso contar para as pessoas o que está acontecendo. Como não pode? As pessoas estão precisando da esperança, estão precisando de que sim, é possível. Se a gente olhar grandes nomes, Gandhi falou isso, o Mandela falou isso, o Dalai Lama, Desmond Tutu, naquela questão lá do livro da alegria, ele falava, é possível sim lidar com dificuldades, injustiça, um mundo incerto, hostil, e ainda estar feliz. E ainda estar feliz. Que lindo, PA. Queria até que você falasse mais sobre isso, porque eu não tenho nenhuma dúvida que muitas de nós podem sentir mesmo culpa nesse momento por estarem lidando bem, ou podem até, e mais uma vez, lidar bem não quer dizer que a vida está perfeita e que está tudo dando certo, não, né? Mas que tem esse... Eu acho que a ausência do medo na vida da gente, ela é muito mais fé do que coragem, né? Elas podem estar agindo muito mais com fé do que com medo do que possa acontecer. Então, por favor, fala disso, porque isso é tão bonito. O estado de felicidade é o que você fala também de uma outra forma, o Fernando Gabas fala, o beautiful state, mas é um estado de plenitude, a gente começar a contabilizar as coisas boas, é um momento de gratidão, porque quando você entra no estágio da gratidão, você também diminui o medo. Ou seja, por exemplo, tem uma estratégia que é o condicionamento, a gente fica com a gente dá um relativo peso,
e uma importância, e deixa isso durar por muito tempo, com foco mental nas perdas, tá? Então, é uma dica para todo mundo aqui. Então, se a gente fica ali, puxa, vou perder, a historinha que você comentou, não vai dar certo comigo e agora, perdi o emprego, vou perder, alguém vai ficar doente, meu colega perdeu alguém muito querido. Então, fica nesse processo mental, fica preocupando a mente com algo que ainda não aconteceu, então tá ali. Qual que é a estratégia? Sair dessa obsessão da perda, sair dessa obsessão, desse peso, dessa importância, isso que fica durando meses, e começar a olhar para os ganhos. Pô, PA, tem ganho agora? Tem ganho. Escreve, faz esse exercício do ganho. Faz exercício de algumas coisas que você está ganhando, acesso a estudar no mundo inteiro, alguns de graça, mais tempo com a família. Faz uma lista dos ganhos para focar a sua mentalidade naquilo que você quer. Ou seja, aquilo que está na sua mente automaticamente vai gerar emoção, sentimento, que automaticamente gera os seus comportamentos. Que tipo de pensamento você está nutrindo hoje? Com foco naquilo que é só perda, que existe também, vai fazer você o quê? Entrar no estado emocional da perda. E você diminui felicidade. Quando você foca nessa questão do que tem de bom, isso dá esse estado interno melhor. E se você faz meditação todos os dias, faz atividade física, a atividade física, Cris, alguns estudos bem legais do estado de flow, que eu aprendi lá com o Steven Kotler, ela diminui a noradrenalina, que é responsável por diminuir a nossa ansiedade. Então, assim, que bom que eu já faço isso há anos, todos os dias. Mas, assim, então, se movimenta, faz meditação, faz uma relação de coisas boas, faz um ensaio mental daquilo que você deseja. À noite, de manhã, faz momentos de gratidão. Reza, ora, o que você quiser. Isso vai tirar você desse estágio do medo e faz você focar no estado da felicidade, no estado do bem-estar, dessa plenitude absurda e tira você aos poucos desse vazio. Puxa, aí você fala, é isso, é isso. Não tem, não está tão diferente disso. Para de buscar em terras estranhas aquilo que está dentro de você. Eu falei esses dias numa live que é o seguinte, é algo que eu acredito, a porta da mudança é pessoal e intransferível e só pode ser aberta pelo lado de dentro. Qual que é o seu grande motivo hoje para fazer uma mudança na sua vida? Um dos meus grandes motivos hoje é ser o melhor pai do mundo, levar essa mensagem para milhares de pessoas da melhor forma e por maior tempo possível que eu conseguir fazer. E é isso que me move hoje todos os dias. Esse é o que eu chamo lá do meu Ikigai, né, Cris? É o que me move, a paixão de desenvolver e transformar o ser humano. E aí o ambiente se encarrega do resto. É verdade, Não é? é verdade. PA, duas pessoas perguntaram a respeito de luto, se existe uma maneira da gente lidar mais fácil com tudo isso. Se você achar que a gente não tem tempo para tanto e você puder responder isso nos stories ou num post, mas enfim, eu vou deixar aqui para você decidir. Não, dá, não deu ainda o time aqui, mas assim, o luto ele tem que ser respeitado. O luto relacionado a pessoas que você perdeu desse momento de vida, o luto de uma relação íntima, que é uma separação, um divórcio, o luto, de uma maneira geral, ele é um ritual. Então, o luto faz parte de um processo emocional, para você vivenciar aquela dor. A grande questão é o tempo, é a duração, é o impacto que ele pode causar para você, dependendo da duração. Mas tem que ser respeitado. É um momento de acolhimento. Então, Sim. assim, como lidar com o luto? É vivenciar o luto. Porque ele é de verdade, ele gera essas emoções. Isso, a emoção negativa, não. Ela só vai se tornar negativa se você só vivenciar essa emoção e se você deixar ela congelada em você. Você vai sentir, vai vivenciar, mas vai dar espaço para isso. Tem um exercício que está no livro, no final. É uma Ah, carta para aqueles que não estão mais entre nós. ah, que lindo! E eu aprendi isso ajudando uma menina que estava com uma situação. Eu conto a história dela aqui no livro. Entrevistei ela, que é o seguinte: ela tinha uma sensação de perda em tudo que fazia. E aí eu fui descobrindo, ela teve perdas assim sequenciais na vida dela. Eu falei: você se despediu? Não.
me veio do meu coração, eu falei, escreve uma carta para cada uma dessas pessoas. Está no livro. E ela escreveu, mas o que ela chorava, ela se conectou, mas era um choro diferente. E depois desse dia, ela teve um monte de É comportamentos libertador, né? assim libertador. Tá aqui o exercício do livro. Então, uma maneira de você também se despedir. Ah, mas foi uma separação. Se despede. Então, tem N maneiras, Cris, porque está tudo aqui dentro da gente. É verdade, é verdade. Gente, a live vai ficar salva, não se preocupem, vou salvá-la já, tipo, em 5 minutos já vai estar no feed. PA, você é o máximo, você é incrível, você é genial, mas eu preciso falar que o que arrasou aqui hoje foi o seu cabelo. Todo mundo, que cabelo lindo, que cabelo maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, e é natural, hein? É Demais. natural, é natural. A gente vai fazer uma live nova com o PA para falar de cabelo, o shampoo que ele usa para ficar nesse cinza bonito, brilhante. Cris, e é o seguinte, ó, só Ah, uma coisa, ó, quem mostra for o comprar livro. na Amazon, Bem Virar, Magazine Luiza, onde quiser, me manda no meu direct o cupom e aí a minha equipe vai liberar para vocês 3 cursos online de mais de 12 horas sobre gerenciamento das emoções, sobre performance, online, de graça. Então, quem comprar ganha os 3 cursos online. Só mandar o cupom para mim, a minha equipe já libera para vocês. São mais de Ai, 12 que horas de curso, tá demais! bom? De graça Gente, é para vocês. imperdível. Já fiz Querem saber muitos com até o shampoo? PA. Ai, que demais. PA, obrigada mais uma vez. Que alegria tê-lo aqui. A gente tem que conversar mais vezes, a gente tem que falar mais vezes. Obrigada, Bela, Teca, amigas lá de Salvador assistindo a gente. Então, eu só posso agradecer por vocês estarem conosco, terem passado esse tempo aqui conosco. PA, um beijo. Manda um beijo para todo mundo aí, para a Érica, para a Larinha, e um bem especial para você. Nossa, maravilhosa, Cris. Gratidão mesmo. Obrigado por esse momento, disponibilizar a sua rede social aqui e estamos conectados.